Bom, pessoal, é com muita alegria que o Centro Dom Bosco Brasília mais uma vez realiza, né, mais uma live na quinta-feira. A gente que foi pego de surpresa agora com essa questão toda do coronavírus. Só um minutinho. É, é uma grande alegria da gente do Centro Dom Bosco de Brasília poder continuar com as nossas atividades. E nós encontramos então nessas lives uma boa oportunidade da gente continuar com as nossas atividades, como já dissemos na live passada, da semana passada, né? E foi uma feliz coincidência que o tema de hoje fosse exatamente esse tema que fala sobre a Eucaristia. Nos pegou de surpresa, porque hoje é o dia em que nós celebramos a Santa Ceia, e esse é um tema que vocês verão depois com o início da live, que é um tema muito pertinente para o dia de hoje. Então, mais uma vez eu peço para vocês mais 5 minutinhos de paciência, para que a gente possa então iniciar com todas as pessoas que querem assistir a live online, ok? Mais 5 minutinhos e a gente inicia. Eu vou mostrar para vocês, enquanto isso, os livros que eu utilizei, né, para me ajudar na consecução dessa palestra. Bom, o primeiro deles que eu vou mostrar para vocês é esse livro importantíssimo, certo? Maria e a Eucaristia, tá? Esse livro, Maria e a Eucaristia, ele é um livro editado aqui no Brasil pelo Instituto Jackson de Figueiredo, tá? Vou aproximar aqui para vocês verem. E esse livro do Instituto Jackson de Figueiredo é de autoria do padre Júlio Maria de Lombaerdi, ok? Ele vai nos dar uma boa noção dessa união íntima que tem Maria com o Santíssimo Sacramento Eucarístico. Além dele, eu também utilizo bastante, principalmente na primeira parte dessa palestra, a Reforma Litúrgica de Cranmer, certo? Esse livro é da editora Permanência. Vocês veem aqui que ele está todo marcado, né? Tem algumas marcações importantes para a aula de hoje. E o autor dele é Michael Davis. Esse é um livro que ele precisa ser lido com um pouquinho mais de cautela, porque existem alguns pensamentos aqui que não são dominantes e não são pensamentos que que auxiliam, tá, um bom católico em sua jornada. A gente tem que tomar bastante cuidado com pensamentos cismáticos. Mas eu mesmo assim eu ainda recomendo esse livro por conta da análise que ele faz acerca da invasão protestante, da invasão do pensamento protestante nas reformas litúrgicas, né? E também porque ele vai explicar bastante sobre o pensamento protestante acerca da justificação, né, da salvação, e o que os protestantes pensam acerca da Eucaristia e do caráter sacrificial da missa. Tá? A gente vai discutir bastante alguns desses temas na primeira parte da palestra daqui a pouquinho. Um outro livro muito relevante, mas esse aqui eu vou até pegar com a ajuda aqui do papel toalha, tá? Esse Eclesiogênese, a reinvenção da igreja, tá? Do Leonardo Boff. Esse aqui eu pego até com a ajuda do papel toalha, porque é um livro que ele é importante para que a gente veja o grau da invasão de Satanás na Santa Igreja Católica, não é? Leonardo Boff, aqui no Brasil, significa isso, né? Essa tentativa de invasão por parte de Satanás à Santa Igreja. E logo aqui, na parte de trás do livro, a gente vê bem o tanto que esse indivíduo é cismático, né? A Igreja não está condenada a ir até o fim do mundo com a atual estrutura criada ao longo dos séculos, baseada na hierarquia composta só de homens, reservando só para si o uso da palavra e a tomada de decisões sobre todos os assuntos referentes a ela. Então, ele já nos dá de antemão essa visão da quebra
hierárquica dentro da igreja, que segundo ele é uma visão ideal da igreja futura, como se a verdade não fosse uma só por todo o tempo, não é? Mas é importante a leitura dele para que a gente conheça bem o nosso inimigo e possamos tratar de combater o nosso inimigo dentro da Santa Igreja. E por último, esse que eu considero que é o livro mais importante da nossa palestra de hoje, para a nossa palestra de hoje, certo? Infelizmente ele não tem uma tradução em português também, tá? Mas eu recomendo bastante ele, tá? Jesus and the Jewish Roots of Eucharist, ok? Esse livro é de autoria do Dr. Brent Pitre, na verdade. Esse livro, pessoal, eu recomendo fortemente, certo? Ele vai fazer uma análise com uma visão judaica, certo? Da Eucaristia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Ele vai nos dizer qual era a visão dos judeus quando Jesus nos diz, por exemplo, que sua carne é verdadeira comida e que seu sangue é verdadeira bebida. Então ele traz algumas análises importantíssimas acerca desse mistério e nos ajuda em nossa vida católica com certeza. É o livro que eu mais recomendo, tá? Esses daqui são os livros que eu utilizei como base, mas não são os únicos, tá, pessoal? Vocês também podem ter acesso aqui no Brasil a uma tradução do livro Banquete do Cordeiro, do Dr. Scott Hahn, ok? Ele também vai tratar sobre esse assunto. O Banquete do Cordeiro é um livro um pouco mais resumido, não é? Então, esse daqui ele é um estudo mais completo, tá? Mas, para que vocês ganhem interesse no assunto, com certeza o Banquete do Cordeiro é um livro excelente que trata sobre isso. E também há muitas palestras no YouTube do próprio Dr. Scott Hahn, do próprio Dr. Brent Pitre, acerca desse tema. Como eu disse na aula passada, né, na quinta passada, a teologia que está sendo feita hoje nos Estados Unidos é uma teologia muito rica. E é uma teologia muito importante para os tempos em que a gente vive, porque eles estão muito interessados em nos ensinar o básico acerca da fé católica. Não é? Então, enquanto na Europa nós estamos discutindo coisas que estão distantes da maioria da população, discussões muito profundas, que também são importantes, é óbvio, mas elas já se distanciam um pouco da realidade da população em geral. Nos Estados Unidos, através de estudos como esse daqui, que é um estudo, sim, profundo acerca de um tema relevante, mas é um estudo acerca de um tema que ele é basilar para a nossa fé, não é? Então, em tempos onde a catequese ela falha muito em ensinar valores e doutrinas relevantes para o catolicismo, a teologia americana ela tem se destacado nisso, né? Ela traz esses valores mais basilares e uma doutrina mais firme, né, acerca disso. Quem quiser também, outra sugestão, o catecismo de... Poxa, agora logo na live eu vou esquecer para vocês o nome do estado. Não sei se é o Catecismo de Baltimore. Eu acho que é o Catecismo de Baltimore, que ele traz alguns desses ensinos que a gente vai tratar aqui hoje. Estou aqui com minha ajudante Olga, tá? Ela está acompanhando as lives, então, em princípio, eu queria pedir para vocês que a gente abrisse para perguntas apenas ao final da live, para que eu não perca o fio da meada. O assunto ele é muito rico, então pode ser que se perca algum tema importante se a gente interromper para responder uma pergunta, tá? Mas, se for uma pergunta muito pertinente, uma pergunta realmente interessante, não se sintam aflitos, façam e a Olga vai interromper aqui para mim e vai fazer a pergunta para que eu possa responder, tá ok? Então, Olga, como tá a live? Certo. Ok. Mel, Laisla, eu peço para vocês darem um ok agora para a Olga, só para a gente ter certeza de que a live já foi compartilhada com sucesso aí nos grupos. Olga, você está acompanhando aí no celular também?
Mel, Laisla, tá tudo ok? Podemos iniciar? Ok. Certo, pessoal. Vamos então iniciar a nossa live com uma oração, ok? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, vos peço por intercessão de vossa Santíssima Mãe, que Nossa Senhora da Sabedoria conduza essa palestra para que nós possamos, de alguma forma, auxiliar todos os nossos irmãos que estão assistindo a alcançarem um pouco mais de razão e que essa razão abra neles um caminho claro para que eles recebam a graça da fé. Eu vos peço, Santíssima Mãe, que nos conduza com carinho, que nos geste como gestou a Cristo, que sejamos teus verdadeiros filhos e que nessa sede de sabedoria possamos, então, proclamar o Evangelho, proclamar a palavra de Deus da maneira correta, sem nos desviarmos um centímetro sequer da doutrina sã de nossa Santa Igreja. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus amados irmãos, nós estamos reunidos hoje aqui então para tratarmos desse tema tão especial que é a Sagrada Eucaristia, né? E suas prefigurações no Antigo Testamento. Esse tema de hoje nós resolvemos adiantar um pouquinho o horário exatamente para que a gente possa, a partir das 7 horas da noite, termos uma reflexão mais rica acerca desse tema e eu espero colaborar então com vocês. Nós vamos dividir a nossa palestra, pessoal, em 2 momentos, tá? O primeiro momento vai ser a razão e importância do tema, certo? E o segundo momento vai ser exatamente as prefigurações eucarísticas no Antigo Testamento. Por que é necessário tratar da importância desse tema, pessoal? É óbvio, né? Nós somos católicos, então quando se fala em Eucaristia é natural que a gente saiba da importância do tema. Mas esses 2 livros aqui, deixa eu pegar mais uma vez aqui com cuidado, com o papel toalha do Leonardo Boff. Esses 2 livros aqui, tá? Eles vão mostrar pra gente a importância da gente tratar desse tema. O primeiro deles, ele vai descrever essa mudança, né, a partir ali do século XIII. É óbvio que esse pensamento ele existe desde muito antigamente, mas começou a ganhar muita força a partir do século XIII fora da igreja, não é? Através daqueles padres e bispos que já desobedeciam à Santa Igreja e continuavam a proclamar uma verdade que não existia, certo? E depois esse tema ganha força com o protestantismo, não é? A ideia de que a ceia realizada por Cristo na quinta-feira, ela era meramente simbólica, certo? Então esse livro vai tratar desse primeiro ponto, né? Por que é importante a gente tratar desse tema? Porque existem hoje pessoas que se autodenominam cristãs, mas que não creem na presença real de Cristo na Eucaristia. Nós não podemos acreditar que nós somos católicos
se nós não assumirmos o nosso papel de católico na pregação do Evangelho e na conversão daqueles que não são católicos. É necessário que nós busquemos a conversão dessas pessoas. Então, é necessário que não só nós tenhamos esse assunto como algo óbvio, mas que nós tentemos tornar óbvio também esse assunto na mente dessas pessoas que não creem na presença real. Mas eu acho que o mais importante é isso daqui, ó. A gente tratar desse assunto para que a gente não cometa os erros daqueles que outrora estavam dentro do corpo da igreja, como o Frei Leonardo Boff e tantos outros, certo? E que não creem mais na presença real de Cristo. Eu digo para vocês com toda certeza que não é incomum nós encontrarmos hoje sacerdotes que estão inseridos na Santa Igreja, mas que não creem na presença real. Ou pelo menos não mostram através de suas atitudes que creem na presença real. Né? Então a importância desse tema está aí. E onde é que surgiu, pessoal, esse pensamento de que a ceia é meramente simbólica e de que não há presença real de Cristo na Eucaristia, tá? O primeiro indivíduo notável, que a gente pode dizer assim notável, né, que vai pensar acerca disso, é um padre católico chamado John Wycliffe, certo? Em seus pensamentos acerca da hóstia, ele então nos diz o seguinte. John Wycliffe, tá, pessoal? Depois acaba sendo aclamado como estrela da manhã para o protestantismo. Né? Ele mesmo não era protestante, mas é essa ideia que ele vai pregar aqui, que eu vou ler para vocês, que acaba influenciando os protestantes a não crerem na presença real de Cristo na Eucaristia. Wycliffe ensinava: quando vemos a hóstia, não devemos crer que ela mesma é o corpo de Cristo, mas que o corpo de Cristo está sacramentalmente escondido nela. Cônego Knox explica que por sacramentalmente, Wycliffe queria dizer sob a forma de um sinal ou figura, ou seja, simbolicamente. E que ensinava especificamente que a intenção de Cristo ao chamar o pão de seu corpo não era fazer-nos acreditar nisso realmente, mas apenas como uma figura de linguagem, como quando chamava João Batista de Elias. Tá? Então, o Wycliffe tinha três pilares para o pensamento dele. O primeiro é de que a substância do pão e do vinho não deixam de ser pão e vinho com a consagração. Que o corpo de Nosso Senhor está no céu e em nenhum outro lugar, e que o ímpio não toma parte do corpo de Cristo na Sagrada Comunhão. Gerson, por que você está trazendo isso daqui para a gente? Bom, primeiro porque, como eu falei para vocês, isso daqui vai ser a inspiração para que os protestantes depois comecem a falar o tanto de bobagem que eles falam acerca da Eucaristia, certo? Mas, pessoal, principalmente esse último ponto, ele vai ser utilizado pelo Boff e por todo o pessoal da teologia da libertação. Esse terceiro ponto de que o ímpio, ele não come, ele não internaliza o corpo de Cristo, é utilizado até hoje na teologia da libertação. Então não é incomum, tá? E eu digo por experiência própria, já vi algumas vezes sacerdotes fazerem isso, tá? Infelizmente. Não é incomum nós vermos sacerdotes no momento ali antes da consagração, convidando as pessoas à Eucaristia, à comunhão, certo? Convidando pessoas à comunhão e deixando claro que a comunhão é para todos, esquecendo completamente que São Paulo adverte que aqueles que comungarem do corpo de Cristo impuros, estando impuros, serão responsabilizados pelo corpo e pelo sangue. Certo? Mas por que a teologia da libertação defende esse ponto de vista? Inspirados nesse terceiro pilar de John Wycliffe, eles defendem que o ímpio que toma da Eucaristia, pelo seu estado de pecado, ele não consome do corpo de Cristo, ele está consumindo apenas pão.
Bom, de fato é até bonito de se pensar dessa forma, né? Nossa, Cristo, ele vai estar presente para o fiel, mas ele se ausenta para o infiel. Só que isso é anti-evangélico. Isso é anti-evangélico. Porque Cristo não se ausentava diante do infiel. Cristo buscava o infiel. E ele buscava o infiel para conversão. É óbvio que no contexto eucarístico, o infiel não deve ir buscar o corpo de Cristo ou buscar tocar o corpo de Cristo. O infiel, sem se arrepender de seus pecados, não pode ir tomar do corpo de Cristo. Essa é uma atitude que deve partir do fiel. O infiel não deve fazer isso, por quê? Porque o corpo de Cristo é sagrado. Então, quando nós vemos no Evangelho pessoas tocando Cristo, sempre estão no contexto de pessoas que já estão arrependidas de seus pecados e que buscam tocar o corpo de Cristo para alcançar a graça de se livrarem dos maus que assolam seus corpos ou suas almas. É diferente do indivíduo que sabe que está em pecado e não está arrependido e ainda assim busca tocar no corpo de Cristo. Esse indivíduo é responsável por isso. Mas a teologia da libertação não, vai tirar completamente a culpa desse indivíduo, dizendo, não se preocupe. Se você tocar o corpo de Cristo nesse estado, o máximo que vai acontecer é que você não estará tocando o corpo de Cristo, você vai estar tocando pão. Só que aí nós temos um problema muito grave. Nós vamos estar tirando o sacramento e colocando a ordem da graça sacramental na vontade do homem e não mais na vontade de Deus. Porque é a vontade do homem de comungar em pecado que vai fazer com que Cristo esteja ou não esteja naquela hóstia consagrada. Ou seja, não foi a palavra do sacerdote que fez com que Cristo estivesse ali. E sim o estado da alma de quem comunga. Então você tira o sacerdote da questão. Será que isso interessa a quem? A exclusão do sacerdócio sempre se mostrou algo de interesse primariamente de Satanás. Porque Satanás sabe qual é o meio que Cristo escolheu para comunicar a graça ao homem. O meio que Cristo escolheu para comunicar a graça ao homem é através de seu corpo, que é a Santa Igreja. Certo? Então, nesse primeiro momento, nós já começamos falando desse erro de John Wycliffe. Mas esse erro, infelizmente, ele não é combatido, certo? Com vigor. E, infelizmente, redunda na Reforma Protestante, na Revolução Protestante. Quem assistiu aquele curso do Padre Paulo Ricardo acerca do porquê não somos protestantes, vai entender perfeitamente o estado em que se encontrava a intelectualidade à época de Lutero. A intelectualidade estava completamente reduzida a pessoas medíocres à época de Lutero. E talvez por isso não existia uma defesa vigorosa do dogma católico. Certo? E Lutero, então, introduz, certo, uma justificação completamente distinta da justificação católica. Lutero, então, vai introduzir com a Reforma Protestante um processo de santificação completamente distinto da santificação pregada pela Igreja Católica. Lutero, que era um indivíduo que padecia de uma consciência escrupulosa, ele não conseguia crer na possibilidade do ser humano santificar-se pela graça. Ele não acreditava mais que a graça podia mudar o homem. Ou seja, ele era um indivíduo que cria que o pecado original mudou a essência humana, mas que a graça não poderia fazer o mesmo. E ele cria nisso porque ele
se utilizava como parâmetro. Ele acreditava ser um monge exemplar, certo? Mas ele via que mesmo fazendo tudo o que ele fazia, ele continuava perdido em pensamentos de luxúria, continuava perdido em pensamentos de soberba e inveja, que no pensar dele, no íntimo dele, fizeram com que em determinado momento ele cresce que já estava condenado ao inferno. Qual foi a solução então que Lutero encontrou para esse dilema? Tá? Lutero encontrou numa justificação cartorária a solução para o problema dele. Eu peço para vocês um pouquinho de paciência para a gente tratar acerca disso agora, que é sobre a importância do assunto, e só depois a gente tratar das prefigurações, porque vocês precisam entender a necessidade de nós proclamarmos a segunda parte da palestra para todo mundo. É exatamente para que as pessoas deixem de pensar nessas besteiras que eu estou falando para vocês. Certo? Mas então chega o momento em que Lutero cria essa loucura de que a graça não modifica o homem. Mas a graça age de maneira externa ao homem. O homem, ele continua sendo pecador. Mas a partir do momento em que ele confessa crer em Jesus Cristo como seu único Salvador, essa fé, esse ato voluntário de crer em Cristo, ou seja, Lutero também se perdia completamente no conceito de fé, ele não sabia o que era fé, tá? Mas o simples ato de confessar que você crê em Jesus Cristo como seu único Salvador, então, faria com que a pessoa fosse vista por Deus como um pecador, mas destituído de seus pecados. Como assim, Jefferson? É como se Deus olhasse para você e visse toda a sua imundície, mas colocasse toda a sua imundície na conta de Cristo. E a cruz, então, para Lutero, ela era esse momento onde Deus Pai teria exercido toda a ira nas costas de Cristo para então sanar a humanidade. Toda a ira que nós mereceríamos foi imputada a Cristo e Cristo sofreu toda a ira de Deus ali, de Deus Pai ali. Tendo sofrido toda a ira de Deus Pai, quando Deus olha para você, pecador, Ele não mais olha para você como, se você aceitou Jesus, tá? Porque você precisa estar unido contratualmente com Cristo. Se você está nessa união contratual com Cristo, então Deus, ao olhar para você, vê o próprio Filho. Você continua sendo um pecador imundo, nojento, inescrupuloso, bandido, sem vergonha, mau caráter, mas Deus joga um manto branco sobre você, que esconde todas as feridas do pecado que estão, as pústulas abertas que estão debaixo daquele manto branco. Veja, a concepção de Lutero é completamente diferente da concepção católica. Porque debaixo do manto branco você continua cheio de pústulas abertas e fétidas. É como se Deus pudesse se enganar. Ele não vê, é como se ele não visse mais as suas pústulas, mas você tem elas. Logo, o Deus criador e conhecedor de tudo. Era nisso que Lutero acreditava. Nós católicos, contudo, cremos em um processo de santificação onde, através dos sacramentos e da vida de oração, a graça vai alcançando o homem e santificando-o. E é óbvio que esse processo também faz com que o homem mude. O homem, portanto, que chega ao céu, era um homem que de alguma forma já buscava o céu aqui na terra e colaborava para que o céu se fizesse presente em sua vida.
Lutero, então, tira a participação do homem no processo de santificação. E relega o homem à posição de uma criatura completamente podre e que não pode mais ser consertada, nem pelo Deus criador de tudo. Esse era o pensamento pessimista de Lutero, que muitos vão ver como otimista, mas que não tem nada de otimista nisso. Se você não crê que a graça de Deus pode modificar o homem a ponto de tornar um homem bom, então você não acredita em nenhuma bondade do homem. Esse cenário não tem como ser um cenário otimista. Não é? Essa loucura, pessoal, então, vai fazer depois com que Lutero acabe, então, defendendo o fim dos sacramentos. Se não tem como o homem ser bom e se o homem não participa de forma nenhuma para a graça, não há por que existirem sacerdotes. A Eucaristia realmente não comunica nada, ela não é graça, ela é só pão, ela é só simbólica. E o confessionário nada mais é do que uma forma da igreja controlar os fiéis. Essa é a visão de Lutero. Certo? Então não há mais por que você ter esses sacramentos. E Lutero então inaugura, segundo o pensamento dele, né? Algo completamente novo. A ideia de que o homem pode se comunicar diretamente com Deus. A gente sabe onde é que isso termina. O bom católico sabe que na Bíblia o que não faltam são pessoas que tentam se comunicar diretamente com Deus. E que algumas dessas pessoas se perderam numa história que é a história da Torre de Babel. E aí, coincidências à parte, né? Vejam então onde estamos hoje com o protestantismo. Inúmeras seitas, cada uma falando uma língua diferente. Cada uma comunicando uma forma diferente de se alcançar esse Deus, mesmo acreditando, segundo eles, numa mesma escritura. Pois bem, pessoal, nesse contexto onde os sacramentos eles são dispensáveis, eles não têm necessidade alguma, peço só um minuto. Continuando então, pessoal. Nesse contexto onde os sacramentos eram completamente desnecessários, ok? Nesse contexto onde os sacramentos já não faziam sentido algum, é natural, portanto, que Lutero, mesmo quando Lutero vê claramente Cristo falando que o seu corpo é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida, que Lutero entenda aquilo ali como algo simbólico. Porque Lutero não consegue mais crer, vamos fazer um bom juízo de Lutero, tá? Não vamos crer que ele fez isso tudo de maneira proposital. Lutero já não consegue mais crer que os sacramentos comunicam qualquer coisa. Lutero crê que a única coisa que salva é a fé, e que a fé num conceito completamente deturpado, tá? A fé como um ato de vontade do homem. Daí vem o sola fide e todas as consequências que o sola fide traz, certo? A ponto de Lutero literalmente acrescentar em sua primeira versão da Bíblia germânica, traduzida para o alemão, né? Somente em um dos versículos bíblicos para sustentar a sua posição de que nós somos salvos somente pela fé. Ele acrescenta a palavra somente. Porque se vocês lerem toda a Escritura, vocês nunca vão ver as duas palavras somente pela fé, aliás, três palavras somente pela fé juntas. Não num contexto positivo para Lutero. Porque somente pela fé aparece em um versículo.
que é exatamente o que Lutero, um dos que Lutero mais odeia, certo? Que é quando se fala que nós não somos salvos somente pela fé, na carta de São Tiago. Certo? Então, pessoal, dando continuidade à nossa palestra, eu fiz essa introdução para vocês acerca da importância do tema, para que vocês entendessem o tanto de loucuras, certo, que os protestantes, né, creem, e que alguns católicos também começam a crer por conta de uma fraqueza no ensino do dogma católico na modernidade, certo? Nós temos hoje uma invasão clara desse pensamento. Hoje mesmo eu vi um vídeo horrível de um pessoal da PJ, né, da Pastoral da Juventude, que dava um significado basicamente materialista para a Santa Ceia. O que é uma tremenda tristeza. E a gente vai ver a riqueza da Santa Ceia agora. Porque eu vou começar a falar para vocês do segundo momento da nossa palestra, que são as prefigurações eucarísticas. O tema dessa aula, certo? Eu quero então, pessoal, que vocês, tendo conhecimento disso que eu acabei de falar para vocês, de todos os erros que são proferidos hoje pelos nossos amigos protestantes, pelos nossos irmãos católicos mal instruídos e pelos nossos irmãos católicos que fazem isso intencionalmente, guiados pelo mal, eu quero que vocês pensem acerca desse segundo momento e reflitam, principalmente no momento em que nós não estamos podendo, infelizmente, receber a Sagrada Eucaristia, comungar do corpo de Cristo, que vocês reflitam sobre a importância disso tudo, certo? Então, pessoal, esse segundo momento não podia começar de uma outra forma. A gente vai começar por Êxodo capítulo 12, que é quando, então, a gente tem a conclusão de todas aquelas pestes que assolaram o Egito em virtude do faraó negar-se a liberar o povo judeu, né, o povo de Israel, para ser guiado por Moisés até a Terra Prometida. E essa conclusão ela acontece com atos que depois vão gerar a celebração pascal da Páscoa judaica, certo? E que vai ser repetida anualmente. O que acontece então? Em Êxodo capítulo 12, nós temos então a escolha do cordeiro sem mácula, que deveria ser então sacrificado, e o sangue desse cordeiro iria revestir os portais das famílias de Israel, certo? Das casas das famílias de Israel. E lá dentro, certo? Esse cordeiro então seria consumido junto com ervas amargas. E o povo de Israel então esperaria pela libertação. Esse ritual, pessoal, que está previsto em Êxodo 12, ele vai ser então repetido depois, a mando do próprio Deus, como uma celebração que se chama Páscoa, que é a passagem, né, do povo de Israel do Egito para a Terra Prometida. A primeira prefiguração eucarística vai acontecer durante essa passagem. Por quê, pessoal? Porque logo depois de Moisés, pela graça de Deus, realizar aquele milagre de se abrir o Mar Morto, o povo de Israel começa a duvidar de Moisés e do poder de Deus. Porque eles começam a reclamar que estão andando no deserto, estão com fome e com sede, e Deus não dá comida para eles. Que talvez fosse melhor eles estarem de volta no Egito, porque pelo menos lá eles tinham suas barrigas cheias, apesar da escravidão. E é normal a gente olhar para essa reclamação em Êxodo 16, não é?
E lendo a passagem a gente fala, nossa, mas como são estúpidos esses israelenses. Porque reclamam depois de um grande milagre em suas vidas. Mas pouco a gente para pensar em quantas são as vezes que Deus nos agracia com coisas maravilhosas e pouco tempo depois nós também nos perdemos em reclamações. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer toda vez que a gente olhar para Gênesis capítulo 1, olhar para a perdição de Adão e Eva no Éden e pensarmos que nós teríamos agido de forma diferente. A humanidade, ela cai junto com Adão e Eva. Porque nós todos faríamos a mesma escolha que eles fizeram. Nós fazemos essas escolhas diariamente. Então não sejamos nós os tolos em achar que nós faríamos diferente. Tá? Eles não tinham a graça que nós temos hoje. Jesus sacramentado. Certo? Então, quando nós lemos Êxodo 16, nós vemos esse povo completamente sem fé, reclamando que não havia comida. E Moisés, tá? Moisés, então, ouvindo essas reclamações, ele então vai comunicar ao povo de Israel que Deus fará chover pão do céu. E esse é o milagre que Deus tem para realizar para o povo de Israel. Deus ouve a reclamação do povo de Israel, se compadece dessa reclamação e faz cair uma substância que eles chamam de maná. Até aqui não tem nada de novo para vocês. Mas tem uma coisa, pessoal, que passa sem ser percebida por muitas pessoas. O milagre do maná, ele não é composto apenas pela queda de pão do céu. Também cai uma outra substância ao final da tarde, certo? E essa substância é a carne. Ou seja, Deus não faz cair do céu apenas pão. Cai pão de dia e carne ao final do dia. Pão e carne. Isso faz vocês lembrarem de algum paralelo? Pois bem, tudo isso está narrado, pessoal, em Êxodo capítulo 16, para quem quiser acompanhar, tá? Hoje é muito normal a gente ver uma defesa naturalista de alguns versículos bíblicos, que tentam excluir o milagre e tentam incluir uma interpretação mais realista das coisas. Então, é natural, por exemplo, vocês lerem que o maná, na verdade, é porque tinha uma árvore no deserto que ela dava uma seiva que se assemelhava ao que é descrito no maná, e provavelmente é dessa seiva que os judeus, à época, se alimentavam. Esse era o maná. Então, não era nada disso de pão caído do céu. Bom, essa visão naturalista, por vezes, pode nos auxiliar a entender alguns fenômenos descritos na Bíblia. Mas, na maioria das vezes, ela leva a gente para uma perdição completa, certo? Nesse ponto específico, eu quero trazer para vocês algumas informações importantes. Por que o maná precisa ser um fenômeno sobrenatural? Bom, o primeiro ponto pessoal, a Bíblia é clara ao dizer que, por mais que os judeus pegassem aquele maná que havia caído e colocassem em cestos, eles nunca teriam mais do que eles precisam, nem menos do que eles precisam. No primeiro dia que caiu o maná, algumas famílias pegaram mais do que precisavam e outras famílias pegaram menos, certo? Mas quando elas olharam no cesto, todas elas tinham o suficiente para elas apenas. Então, essa é a primeira característica de sobrenaturalidade. A segunda, pessoal, é que havia um decaimento do maná, ou seja, o maná ele apodrecia se, de alguma forma, você tentasse guardá-lo de um dia para o outro. Ok? O maná, portanto, pessoal, ele era feito para ser consumido naquele dia. Por quê? Porque era necessário que o povo de Israel cresce,
que Deus mandaria no dia seguinte novamente o maná. Então, se você tentasse guardar, contrariando a fé, o pão apodrecia, o maná apodrecia. Certo? Só havia um dia da semana em que o maná poderia ser guardado e ele não apodrecia. Tá? Era da sexta para o sábado, porque no sábado não caía o maná. O sábado era o dia do descanso, era o Shabat, né? E então o próprio Moisés recomendava a todos que guardassem maná suficiente para a sexta e para o sábado. Não é? Pegassem na sexta o suficiente para o sábado. Então, nós vemos a sobrenaturalidade aí também. Mas havia um terceiro ponto de sobrenatural no maná. E que tem tudo a ver com a Eucaristia. Tá? Por isso que o maná é a primeira prefiguração eucarística. O terceiro ponto, pessoal, é que Êxodo 16, no versículo 31, ele também retrata, tá, que o maná ele tinha um gosto de mel. E por que o maná teria gosto de mel? Porque, pessoal, o maná era para o povo de Israel. Deus havia dado o maná para o povo de Israel para que eles tivessem uma prova do que seria a terra prometida. E a terra prometida, como todos nós sabemos, é a terra de onde jorra leite e mel. Então, experimentando do maná, aquelas pessoas teriam força para seguir em frente em sua luta, certo? Em sua caminhada pelo deserto, para encontrar a Terra Santa. Porque, experimentando o maná, eles sabiam o que iriam encontrar na Terra Prometida. Se aqui no maná eles tinham aquela delícia, que delícias eles encontrariam na Terra Prometida? E veja, a Eucaristia ela tem esse mesmo valor para nós católicos. Porque na Eucaristia nós encontramos a comunhão que nós desejamos com Cristo, mas que nós só conseguiremos plenamente no dia em que nós estivermos na glória de Deus. Então, a Eucaristia é essa forma que Cristo deu a nós de nós experimentarmos um pouco do que nós encontraremos no paraíso. Nós encontraremos no paraíso finalmente essa comunhão com Deus. E a prova que nós temos é esse sabor de comunhão que nós temos aqui na Terra, com a Eucaristia. Então vejam a beleza, tá, dessa primeira imagem que prefigura a Eucaristia, que é o maná. Nós temos, pessoal, a respeito do maná, nós temos pelo menos 2 momentos nos evangelhos onde Cristo fala especificamente do maná e se coloca como o maná. Certo? Então, nós temos a prefiguração eucarística no maná porque o próprio Cristo nos diz isso. O primeiro momento é no Pai Nosso. Certo? O pão nosso de cada dia nos dai hoje não é um pão que alimenta apenas o corpo. Ou vocês esquecem de Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só do pão vive o homem, mas da palavra de Deus. É óbvio que Cristo não estava falando de um pão que alimenta apenas o corpo. Ele estava falando desse pão de Mateus 4, versículo 4. Desse pão que alimenta a nossa alma e que nos torna vivos para a eternidade. Certo? O segundo momento é quando Cristo fala em Cafarnaum. Certo? Lá, no grande discurso do capítulo 6 de João, né, um discurso que vai do versículo 48 ao versículo 71. E nesse momento, pessoal, onde nós temos um dos maiores testemunhos eucarísticos dados pelo próprio Jesus Cristo. Porque nesse texto, Cristo fala aos fariseus, aos judeus e aos seus discípulos e apóstolos. E ele diz claramente que ele é o pão que desceu do céu. Que sua carne é verdadeira comida e seu sangue é verdadeira bebida.
ouvindo Cristo dizer aquilo, os próprios, então, judeus começam a se perguntar, mas como este homem quer que nós comamos de sua carne? Por quê? Porque era proibido comer da carne de um homem, era canibalismo. Isso é um atentado, é um pecado contra Deus, segundo o Antigo Testamento. E como se pode beber o sangue de um ser humano, se no Antigo Testamento também era vedado que se bebesse o sangue de qualquer criatura? Certo? Mas Cristo não volta atrás. Gente, não é incomum a gente ver no Evangelho quando os apóstolos ou algum discípulo entende mal o que Cristo quer dizer, Cristo corrigindo essa pessoa acerca do que ele realmente queria dizer em sua parábola. Nesse momento, Cristo não corrige o que ele estava dizendo, porque o que ele estava dizendo não era uma parábola. Cristo estava revelando a todos uma verdade. A reação de Cristo, então, quando os judeus se perguntam acerca da natureza de seu corpo e seu sangue, é novamente dizer: pois aquele que não comer do meu corpo e beber do meu sangue não entrará no reino dos céus. Ao ouvir isso, alguns de seus discípulos dizem que o ensino é duro demais e se retiram. Cristo tem mais uma oportunidade para corrigir o que ele disse e falar: calma, vocês não entenderam corretamente. Como ele já fez no dia da multiplicação dos peixes e dos pães, que o pessoal não entendia muito bem o que Cristo estava falando sobre o fermento da terra. Ele corrige os discípulos. Quase chama os discípulos de tolos, né? Mas corrige os discípulos naquele momento. Aqui ele não corrige. Mais uma vez, ele expõe a verdade. E pergunta aos apóstolos: e vocês? Vocês também vão me abandonar? Ao que os apóstolos respondem que Cristo é o único caminho. Para onde iremos? Então veja que os apóstolos, eles também não ouvem isso de Cristo como se fosse algo fácil de se ouvir, não. O que os apóstolos perguntam para Cristo é: para onde iremos? Eles sabem que aquilo que Cristo está falando é algo dificílimo de um judeu do primeiro século entender. Mas eles creem que Cristo é o único caminho. Portanto, eles seguirão Cristo mesmo com esse ensino difícil de entender. Isso, cara, olha pessoal, só essa passagem ela já é suficiente para afastar qualquer ideia de uma Eucaristia simbólica. Qualquer ideia. Porque se a Eucaristia fosse apenas um símbolo, Cristo não teria reiterado da forma como ele reiterou em João 6, que seu corpo é verdadeira comida e seu sangue é verdadeira bebida. Detalhe, aqui a Santa Ceia não tinha acontecido. Os apóstolos conhecerão verdadeiramente o significado do que Cristo estava falando em João capítulo 6, lá na Santa Ceia. Porque é lá na Santa Ceia que Cristo vai partilhar o pão e vai então revelar que aquilo ali é o seu corpo e que o vinho ali, a partir da consagração, será seu sangue. Certo? Assim, pessoal, a gente consegue então terminar esse primeiro elemento de prefiguração da Eucaristia, que é o maná, o pão que desceu do céu. Tá? O pão que desceu do céu é o próprio Jesus Cristo, é Ele a palavra, Ele é o pão da vida. Nem só de pão viverá o homem, mas também da palavra. Quando ele fala da palavra, aqui ele não está se referindo à palavra escrita, ele está se referindo a Ele, que é o Verbo encarnado. É tomando de sua carne que nós conseguiremos chegar ao reino dos céus, e eu vou, com o passar da live, eu vou tentar explicar para vocês por que disso, tá bom? Por fim, pessoal, nós temos o outro elemento, tá? Que esse daqui ele já não é tão comum de ser tratado no ambiente católico,
mas a gente pode ver no catecismo, tá? O pão da proposição, segundo algumas traduções, ele está previsto em Êxodo capítulo 25, versículo 30, tá? Lá por volta, se eu não me engano, de Êxodo capítulo 22, Deus começa a instruir o povo de Israel como eles deveriam construir o tabernáculo. Até aquele momento, os locais sagrados para os judeus eram aqueles onde se erguia uma estela e onde se adorava o Senhor, não é? A partir do momento, então, que os judeus começam esse êxodo, não é, pelo deserto, apresenta-se, então, uma nova forma de adorar a Deus. E era através da instituição da criação desse tabernáculo, que nada mais é do que um templo móvel, não é? Em Êxodo 25, então, nós temos uma série de instruções acerca do que deveria estar dentro do tabernáculo, tá? É uma parte até um pouco cansativa da leitura bíblica, porque a gente vê claramente como Deus instrui o povo, como construir a arca, como construir a mesa que ficaria ali, o vinho e o pão. Só um minuto, por favor. E aí, pessoal, lá no capítulo 25, perdão, nós temos a instrução de uma mesa, certo? Que seria colocada dentro do tabernáculo, e em cima dessa mesa seriam colocados alguns elementos, alguns pratos dourados, né? Alguns utensílios, e seria colocado lá em cima também um pão, que era chamado pão da proposição, e o vinho. De onde que se tiram esses elementos, pessoal? Eu posso dizer para vocês que esses elementos eles são retirados da oferta maravilhosa realizada pelo sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque é eu acho que é o único sacerdote no Antigo Testamento, certo? Antes da instituição da Páscoa, da instituição do tabernáculo, né? Que oferecia pão e vinho como sacrifícios, certo? Só que ele oferecia de uma maneira diferente, porque o pão e o vinho não deveriam ser... O vinho, por exemplo, não deveria ser jogado no altar, ele deveria ser consumido. E sob a instrução dessa oferta de Melquisedeque, né, do pão e do vinho, é que se tinha o pão da proposição e o vinho ali dentro do tabernáculo, certo? Nós conseguimos ver, pessoal, através da Mishnah, certo? Que são algumas tradições judaicas. Na Mishnah Menahot, capítulo 11, versículo 7, eu não sei se eles usam versículo, tá? Mas aqui eu vou chamar de versículo 7. Nós temos algumas características desse pão da proposição que nós não encontramos na Bíblia, tá? A Mishnah vai nos revelar, então, que o pão da proposição, ele, quando era consumido pelos sacerdotes, eles tinham esse pão ele tinha algumas características sobrenaturais que faziam com que os sacerdotes vivessem por mais tempo ou que se sentissem mais saciados em sua fome física, tá? Esse pão da proposição, por fim, ele tem uma característica muito especial. É sobre essa característica que eu mais quero falar nessa live. No capítulo 34, pessoal, de Êxodo, versículo 23, bem como no capítulo 23, versículo 17, vocês vão encontrar que era necessário que todos os homens do povo de Israel se apresentassem diante de Deus obrigatoriamente 3 vezes ao ano, tá? E como que os judeus faziam isso? Mais uma vez, a Bíblia não nos traz essa resposta, tá? Nós vamos encontrar essa resposta no Talmud babilônico, tá? Menahot, capítulo 29a. Me perdoem os conhecedores da tradição judaica se eu estiver fazendo uma leitura errada, tá? Mas aqui o que se apresenta para mim é isso, é o Talmud babilônico Menahot 29a, tá? Na tradição judaica,
a forma como o povo judeu fazia com que os seus homens se apresentassem 3 vezes ao ano diante de Deus era exatamente utilizando o pão da proposição. O sacerdote, 3 vezes ao ano, entrava no tabernáculo, pegava toda a mesa, colocava do lado de fora do tabernáculo, pegava o pão da proposição, levantava-o, apresentava-o à comunidade masculina, né, de Israel, e então dizia a eles que ali estavam diante do Senhor. Isso lembra para vocês alguma coisa? Né? Mais um paralelo que nós temos então com a Eucaristia, tá bom? E veja, isso aqui, para os judeus, tá? A teimosia dos nossos amigos protestantes, para os judeus isso aqui não tinha nada de simbólico. Existia um mandamento muito claro de Deus para que se apresentassem diante de Deus 3 vezes ao ano. E eles usavam o pão da proposição para poder fazer isso. Então não havia nada de simbólico nisso. Era o cumprimento de uma ordem, ok? De uma ordem do próprio Deus. E então, pessoal, nós vamos finalmente chegar ao ponto final, né, da nossa reflexão. E que para mim é o ponto mais relevante de toda essa live, que é o que vai nos preparar agora para que a gente possa ter uma reflexão mais devida acerca do momento em que nós vivemos hoje. Essa quinta-feira santa, esse dia que nós celebramos, o dia em que o Senhor lavou os pés dos apóstolos, que o Senhor instituiu a Eucaristia na Santa Ceia e que começou toda a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós encontraremos ali, veremos o fim apenas amanhã, não é? Nós vamos agora, pessoal, falar da instituição da nova Páscoa, certo? Nós vamos falar como Cristo uniu todos esses elementos que nós falamos do Antigo Testamento no Novo Testamento e em sua igreja. Como que Cristo escolheu comunicar a graça da redenção. Mais uma vez eu me comunico com bastante carinho aos meus amigos protestantes e aqui eu não falo com nenhuma falsidade. Eu falo realmente com bastante carinho porque a minha esposa já foi protestante e a minha esposa é de família protestante. Então, o que eu comunico aqui aos meus amigos protestantes é uma realidade que é de extrema importância para todo cristão. E que eu desejo do fundo do coração que vocês, entendendo essa mensagem, possam refletir melhor acerca dela. Nossos amigos protestantes nos questionam dizendo que a missa é como se nós estivéssemos sacrificando Cristo novamente e que isso é um sacrilégio. Talvez porque eles não compreendam o que realmente significa a missa. Cristo, ao morrer na cruz, teve morte suficiente para que todo homem fosse salvo. A graça daquela morte, ela é suficiente. Mas a eficácia dessa graça depende de algumas coisas. E é aí onde nós nos separamos dos nossos amigos protestantes. O ramo calvinista, por exemplo, vai dizer que Cristo morre na cruz não por todos, mas por alguns que são os predestinados. Eles não conseguem separar essas duas coisas que nós católicos separamos muito bem. Eles não conseguem entender que as graças da morte de Cristo na cruz, elas são tão abundantes que elas salvam todos. Mas ela não é eficaz para todos. Por que ela não é eficaz? Porque ela depende da cooperação de nós, católicos, de nós, seres humanos. Nós precisamos cooperar para que essa graça haja em nós. A missa é a forma de nós cooperarmos com essa graça. Porque foi a forma que o próprio Cristo escolheu para que essa graça de redenção se derramasse sobre o seu povo.
Então, a morte de Cristo na cruz, ela não é um momento apenas histórico, que aconteceu e que a gente vai lembrar de uma maneira simbólica. A morte de Cristo é um sacrifício contínuo, que ocorrerá até o fim dos tempos. Porque é esse sacrifício que derramou o sangue que é garantidor da nossa redenção. Que é garantidor que, ao cometer um pecado hoje, eu serei perdoado, se assim eu me arrepender. Se fosse um mero momento histórico, nenhum de nós pecávamos mais. Nós continuamos pecando. Então o sangue continua sendo derramado. De uma maneira diferente agora, não é? Mas vamos então passar para essa parte relevante, que é o estudo da nova solução perfeita entre a Páscoa judaica e a Páscoa que ele quer que seja estabelecida com a nova criação, com a nova humanidade. Bom, pessoal, nós temos que compreender o seguinte: a Santa Ceia, ela é descrita de maneira muito rápida nos evangelhos, tá? Se vocês pegarem o evangelho de Lucas, Mateus, ela é uma descrição muito rápida. Mas essa descrição rápida, ela guarda alguns mistérios que, quando acessados, nos fazem ter uma plena compreensão do amor de Cristo por nós. Tudo começa, então, pessoal, quando você entende perfeitamente como se dava a Páscoa do judeu, tá bom? Esse estudo que eu estou trazendo para vocês, ele é um estudo feito tanto por católicos quanto por protestantes, tá? Então, meus amigos protestantes que estiverem assistindo essa live, saibam que, se vocês buscarem bons teólogos protestantes acerca desse assunto, eles vão dar essa mesma explicação para vocês, ok? Como é que acontecia a Páscoa para o judeu? A gente tem a descrição da Páscoa judaica, pessoal, através da tradição oral judaica. Então, os rabinos, né, vão saber muito bem explicar isso aí para vocês, aqueles que quiserem buscar esse conhecimento além dessa live. Mas nós também encontramos no Talmud, nós encontramos na outra tradição escrita judaica, né? E eu vou resumir para vocês, então, como se dava a celebração da Páscoa. Bom, a celebração da Páscoa, pessoal, ela se iniciava com o consumo de uma primeira taça de vinho, que era chamada taça da santificação. Ela começava um pouco antes do pôr do sol, tá? Com toda a família junta à mesa. Então, o pai, certo? O patriarca da família misturava um pouco de água ao vinho. A água, ela sempre teve esse significado de purificação, ok? Misturava-se um pouco de água ao vinho. Se realizava uma prece formal, que infelizmente nós perdemos com o passar do tempo, né? Qual era especificamente essa prece. E se trazia comida à mesa, tá? Comia-se um pouco de erva amarga afundada no molho, tá? Isso, pessoal, a gente consegue ver até hoje nas casas mais tradicionais de judeus. Eles celebram ainda de maneira muito semelhante a essa, ok? O que significava, pessoal, a erva amarga? A erva amarga significava o passado amargo dos judeus no Egito. Então, consumindo a erva amarga, eles se lembravam daquele passado de escravidão que eles tinham, tá? Gerson, por que você está me falando dessa Páscoa dos judeus se a gente já estava falando de Santa Ceia? Lembrem-se, Jesus era judeu, seus apóstolos eram judeus, e ao celebrarem a Páscoa, durante 33 anos, Jesus celebrou dessa forma. Tudo bem? Nós vamos ver que a última celebração pascal, antes da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo introduz alguns novos elementos. Mas para a gente entender os novos elementos, nós precisamos entender como era celebrada a Páscoa de maneira tradicional para os judeus.
Então, pessoal, depois dessa primeira taça, desse momento inicial, chegávamos então a uma segunda taça, que era a chamada taça da proclamação. Mais uma vez, o patriarca enchia uma taça de vinho, colocava um pouco de água, certo? Antes de bebê-la, ele explicava o êxodo aos filhos, isso em cumprimento de uma ordem do próprio Deus no Antigo Testamento, que dizia que o patriarca deveria explicar à família, principalmente ao filho mais velho, por que eles estavam vivendo aquele momento ali, o que significava a Páscoa. Tá? E o pai explicava ao filho como se eles estivessem naquele momento participando do fatídico dia em que os judeus foram libertos da escravidão egípcia. O pai também explicava, pessoal, o sentido de cada refeição. Tá? Agradecia-se a Deus e cantava-se os salmos, né? Se eu não me engano é o Halel, tá? Salmos 123 a 128. Nesse momento, então, o pai partilhava, né, da taça de vinho com os membros da família. Em seguida, pessoal, nós tínhamos a terceira taça, que era chamada de taça da bênção. Mais uma vez, se colocava vinho na taça, colocava-se um pouco de água. E essa taça, pessoal, ela sinalizava o início da ceia propriamente dita, tá? Dizia-se uma bênção, comia-se um aperitivo do pão com molho, certo? Inclusive se faz menção de que Judas teria participado da ceia até esse momento, né? Em que se molha o pão no molho. A gente vê aí em João capítulo 13, versículos de 26 a 27, tá? Dizia-se uma bênção sobre a taça e iniciava-se então as pessoas comiam do cordeiro, certo? Do cordeiro e do pão, que era pão sem fermento. Desculpem meus amigos ortodoxos. Tudo então, pessoal, se encerrava após então comer-se do cordeiro, não é? E celebrar-se ali aquele momento, tudo se encerrava com a quarta taça, tá? Que se chamava taça da consumação. Após beber-se a taça da consumação, antes de beber-se a taça da consumação, terminava-se de cantar os salmos e então o patriarca bebia essa última taça, que era a quarta taça, a taça da consumação. Por que tudo isso é importante, então, pessoal? Para que nós compreendamos melhor o dia de hoje, tá? Tudo isso é muito importante, pessoal, porque nós vamos ver na descrição da Santa Ceia, nos evangelhos, principalmente no Evangelho de São Lucas, tá? Que existia um elemento muito relevante. Em São Lucas se fala pelo menos de 2 taças, certo? Em São Lucas se fala pelo menos de 2 taças. Uma dessas taças é a taça que Cristo que Cristo consagra, dizendo que aquele vinho é o seu sangue, certo? E o que é que a gente vê, pessoal, lá? Depois, essas taças, elas são relembradas por São Paulo, tudo bem? E São Paulo, ao referir-se a essa taça, ele chama essa taça de taça da bênção. Isso é fenomenal, pessoal. Por quê? Porque nós temos uma clara indicação de que Cristo realizava a Santa Ceia nos moldes da tradição judaica. Nós sabemos, através do Talmud e da Mishnah, que a terceira taça da celebração pascal se chamava taça da bênção. E São Paulo, mais tarde, ao recordar-se da ceia,
ele refere a essa taça, refere-se a essa taça como taça da bênção. Olga, você pode fazer uma pesquisa rapidinha para mim aí no Google, qual é a passagem que São Paulo fala da taça da bênção? Eu acho que se colocar Google, São Paulo, taça da bênção, versículo, você deve encontrar. E eu vou passar para vocês então, pessoal, daqui a pouquinho o versículo em que São Paulo refere-se especificamente a essa taça como taça da bênção. E por que isso é importante, pessoal? É importante pelo seguinte, porque a gente sabe que a Páscoa judaica ela não terminava quando nós consumíamos a terceira taça. A Páscoa, a celebração, ela terminava com a quarta taça, o quarto cálice, certo? Só que nós temos um problema muito grande. E qual é o problema? O problema é que depois da taça da bênção, nós temos no Evangelho que Cristo retira-se do local onde ele estava celebrando a Santa Ceia e vai rezar no Monte das Oliveiras. Certo? Ele então vai rezar no Monte das Oliveiras. E ele deixa muito claro para todos os apóstolos que ele não beberá mais do fruto da videira, ou seja, ele não beberá a quarta taça, até que tudo se complete. Certo? Vocês vão ver essa descrição no Evangelho. As palavras são um pouquinho diferentes, tá, pessoal? Mas eu, como bom católico, eu não decoro os versículos direitinho. Eu sei onde eles estão, mas eu não decorei o versículo propriamente dito. Vocês vão encontrar essa descrição muito clara no Evangelho, principalmente na descrição da Santa Ceia. Jesus então fala aos apóstolos e diz a eles que ele não beberá mais do fruto da videira até que tudo se complete, e ele se retira para rezar no Monte das Oliveiras. E então algo fenomenal para nós católicos acontece. No momento em que Cristo está rezando no Monte das Oliveiras, e que ele começa então a contemplar, todo o sofrimento que ele teria com a paixão e morte, ele fala algo que para muitos católicos é algo difícil de descrever. E por que ele disse aquilo? Senhor, afasta de mim este cálice. Por que, com tantas metáforas a serem feitas e tantos paralelos a serem feitos, Cristo escolheu exatamente este? Senhor, afasta de mim este cálice. E eu digo para vocês a razão disso. O cálice que Cristo está pedindo para que o Pai o afaste é o quarto. É a quarta taça. Porque a quarta taça, pessoal, significa que tudo estaria consumado. Que a Páscoa teria chegado ao seu fim. E o fim, Cristo bem sabia, significava a morte do Cordeiro. Certo? Então Cristo, sabendo disso, naquele momento ele pede para que seja afastado o cálice. Mas ao mesmo tempo, logo depois ele submete a própria vontade dele à vontade do Pai, dizendo que seja feita a vontade do Pai. Daquele momento em diante, pessoal, a gente começa então a viver a paixão. Não é? Daquele momento em diante o que nós temos é Cristo recebendo o beijo do traidor Judas, não é? É Cristo sendo preso, é Cristo sendo levado a julgamento, primeiro pelos fariseus e depois por Herodes e Pilatos. E finalmente é Cristo sendo humilhado e colocado para carregar a cruz. Antes de eu seguir com a reflexão acerca da paixão, uma coisa que eu quero que mude na mente de todo católico, certo? É a seguinte: nós não podemos dissociar a nossa quinta-feira da nossa sexta-feira.
E a Igreja Católica ela é muito sábia nesse sentido. Hoje nós celebraríamos, né? Infelizmente nós não temos missas públicas, mas hoje nós celebraríamos a missa do lava-pés e comungaríamos, mas amanhã nós não temos missa, pois se trata da mesma liturgia. A Santa Ceia, pessoal, ela só termina na cruz. E a partir de hoje, todo católico deve saber disso. Que a Santa Ceia ela não termina quando Cristo sai daquele local onde ele celebrava a ceia e vai ao Monte das Oliveiras rezar. Não. Porque ele ainda não consumiu o quarto cálice. Toda a celebração pascal ainda não terminou. O cordeiro precisa ser imolado. Sua carne já havia sido comida, não é? Ali na Santa Ceia, porque na terceira taça a gente sabe que pela tradição judaica o cordeiro é comido, não é? Mas a morte de Cristo, a morte do cordeiro que redimirá, que trará redenção para todos nós, ela acontece somente depois, não é? Antes, contudo, de nós terminarmos a Páscoa com a quarta taça. Deixa eu pegar aqui a passagem, pessoal, olha só. A Olga trouxe aqui para mim, me ajudou a encontrar a passagem que São Paulo se refere à taça da bênção, tá? Obrigado, meu bem. Então, pessoal, a gente pode encontrar aqui na carta aos Coríntios, certo? A 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo... Eu vou ler para vocês do versículo 14 a 17, início do 17, tá? Eis porque, meus bem-amados, deveis fugir da idolatria. Fala a vós como as pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Certo? Então São Paulo aqui, ao nos lembrar dessa necessária comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo, ele se refere a essa taça que contém o sangue de Cristo como taça da bênção, que é exatamente a terceira taça da Páscoa judaica. A quarta taça, então, que falta, ela será consumida em algum momento, mas ela não foi consumida ali na ceia, porque o próprio Cristo disse que não consumirá o fruto da videira até que tudo se consuma. E nós vemos, pessoal, isso sendo reforçado no Evangelho. Tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho de João, se eu não me engano, nós vamos ter, durante a Via Crucis, uma tradição judaica se repetindo. O que acontecia, pessoal? Sempre que um indivíduo era condenado à morte pelos judeus, principalmente quando era uma morte por tortura, que antecedia uma tortura, né? Eles davam vinho para essa vítima. Esse indivíduo, ele bebendo do vinho, ele se entorpeceria, não é? E teria uma morte menos dolorosa. Era um ato, então, de misericórdia do povo judeu, e isso era uma tradição judaica. E a gente vê essa tradição judaica se repetindo no Evangelho. Porque quando Cristo sobe e inicia a Via Crucis até o Calvário, é oferecido vinho a Cristo. E o que acontece? Cristo, ao sentir que era vinho, ele não bebe. Por que ele não bebe? Porque ele só beberá do fruto da videira, ele só beberá do quarto cálice quando tudo tiver consumado. E então Cristo faz todo o seu percurso até o Calvário. Lá ele é crucificado. E sendo crucificado, certo? Nós chegamos ao derradeiro momento onde Cristo diz que sente sede. Os soldados romanos, então, pegam um galho de ísopo
e molham a ponta dele com vinagre. Esses dois elementos, eles têm tudo a ver e são muito importantes para que a gente entenda o sacrifício de Cristo. Porque o ísopo era exatamente o galho utilizado pelos sacerdotes judeus para aspergir o sangue do cordeiro no altar. Esse galho de ísopo, que na ponta tinha uma esponja e leva o vinagre até a boca de Cristo, o vinagre nada mais é do que vinho fermentado. Vinho já no estado muito avançado de maturação, né? Assim que Cristo bebe do vinagre, ele então diz: está tudo consumado. E o nome do quarto cálice é cálice da consumação. E então a Páscoa judaica, a celebração dessa Páscoa judaica termina com o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não antes de se confirmar sua morte. Como já havia morrido, não é necessário que se quebre nenhum osso da perna de Cristo, que era um hábito que se tinha pelos soldados romanos. Se o indivíduo demorasse muito para morrer na cruz, eles quebravam as pernas do indivíduo para que o peso do corpo ficasse todo sobre o tórax e o indivíduo morresse mais rápido. Cristo já havia morrido, então nenhum osso dele foi quebrado. Dessa forma, ele é o Cordeiro perfeito, porque ele não havia nenhuma mácula. A forma, então, que o soldado romano encontra para realmente verificar a morte de Cristo é trespassando seu pulmão e coração com uma lança. E nesse momento, toda a humanidade, de certa forma, bebe do quarto cálice. Porque o que se derrama ali é o quarto cálice, que é o sangue e água que estão dentro dos pulmões do próprio Cristo. É esse sangue, com essas gotas de água, que estarão dentro de todos os cálices, de todas as missas, até o juízo final. É esse cálice, certo? É esse sangue precioso de Cristo. Temos até pela tradição católica a conversão, não é? do soldado romano que é banhado pelo sangue, pela água, né? Assim, pessoal, nós terminamos a nossa reflexão acerca da nova Páscoa. É normal, portanto, que os nossos amigos protestantes, quando pegam esse fato de Cristo ter falado e está tudo consumado, quando são perguntados sobre o que significa isso, muitos dos nossos amigos protestantes logo nos respondem que está tudo consumado, que está consumado ali é a redenção. Mas nós sabemos que não é verdade isso. Porque São Paulo nos fala na carta aos Romanos que o que realmente causa a redenção é quando Cristo é erguido da morte. Então é a ressurreição que nos leva à redenção. É a ressurreição que nos leva à justificação e à redenção. Então ali não é ali que acaba a redenção. Falta algo para a redenção. O que falta para a redenção é a promessa que Cristo fez a todos nós. É a ressurreição. É isso que faz dele o Messias. É isso que faz de Cristo o primeiro dos homens. O primeiro dessa nova humanidade. E estando nele, sendo parte nesse Cristo, que nós nos fazemos também novos homens.
Tudo isso vai terminar somente na ressurreição. Então, quando Cristo fala que está tudo consumado, ele não está falando ainda da redenção. Ele está falando especificamente da Páscoa, do sacrifício. Certo? É isso que eu quero que vocês guardem com vocês. Tem alguma pergunta, meu bem? Não, né? Celebremos, pessoal, portanto, hoje, nessa quinta-feira, essa realidade maravilhosa que é a Santa Ceia, certo? Que nós celebremos ela cheios dessa certeza de todos esses significados importantíssimos que Cristo nos deu com a nova Páscoa. Sabendo que o corpo e o sangue que Ele nos deu ali naquele momento da Santa Ceia são seu verdadeiro corpo e sangue. E são seu verdadeiro corpo e sangue, pessoal, porque nós não temos algo que é necessário para a gente, para que a gente chegue ao reino dos céus. E aqui, eu peço desculpas para vocês pelo avançado da hora, mas finalmente nós vamos chegar à conclusão da nossa live, tá? O tema ele é muito complexo, então era necessário algum tempo. Mas aqui, pessoal, nesse último momento nós vamos então fazer a reflexão por que Deus se entregou como corpo e sangue para que, consumindo de sua carne e de seu sangue, nós pudéssemos chegar à vida eterna. Por que isso é necessário? Pessoal, no Antigo Testamento nós vemos que Deus realiza inúmeras alianças com Israel. Que Deus separa o mar, que Deus faz pegar fogo no topo de uma montanha, que Deus fala através de uma sarça ardente, que Deus fala através de um cajado com uma serpente dourada no topo, que Deus faz inúmeros milagres, joga pestes naqueles que tentam atacar o povo de Israel, faz uma muralha cair em Jericó. Deus obra inúmeros prodígios e nenhum desses prodígios é suficiente para que o homem creia e seja fiel a Ele. Porque depois do pecado nos falta algo. Algo que com as nossas próprias forças nós não vamos conseguir. Algo que está na nossa matéria, na nossa essência e que não pode ser mudado pela nossa vontade. E Deus sabe disso. É por isso que Deus se faz carne. É por isso que Deus se faz homem. Porque Ele sabe que, como seres materiais que somos, compostos de elemento material e imaterial, porque somos compostos de corpo e alma, nós precisamos de algo que santifique-nos, porque nós não podemos ser santos por conta própria. E Ele escolhe um meio para comunicar essa graça. O difícil dos nossos amigos protestantes é que eles creem na soberania de Deus. Eles creem que Deus pode tudo, mas eles não creem que Deus pode querer escolher um método para comunicar a graça. Que Deus pode querer escolher uma forma para comunicar a graça. E que essa forma é material. Quando Cristo fala a Pedro, a São Pedro, alimente minhas ovelhas, apacente minhas ovelhas, Cristo já está ressuscitado e logo irá ascender aos céus. Ele é o único pastor. E ele entrega todo o seu rebanho a Pedro. Não porque ele deixará de cuidar de seu rebanho, mas porque ele será aquela mão que já não é mais visível aos seus cordeiros, que guiará o seu rebanho, inclusive o próprio pastor visível, que é Pedro, de maneira invisível. Nós não conseguiríamos ver. É necessário, portanto, um pastor visível, e é por isso que Cristo faz de Pedro o pastor visível. A graça, que é invisível, é comunicada ao homem de maneira visível.
E ela é comunicada ao homem através de todos os meios que o próprio Cristo instituiu. Cristo instituiu a Eucaristia. Cristo instituiu a Santa Igreja. Cristo instituiu a confissão. Cristo instituiu o batismo. Tudo isso que Cristo instituiu parece não ter significado algum para os nossos amigos protestantes. Porque eles enxergam demais a cruz e esquecem de todo o resto. Porque eles se prendem demais à graça que nos redimiu na cruz, mas esquecem como Cristo escolheu dar essa graça da cruz ao homem. Cristo escolheu dar essa graça da cruz ao homem através dos sacramentos. É por isso que ele nos dá a Eucaristia. É por isso que, na noite antes de sua morte, ele institui a Eucaristia. Porque, senhores, se nós tentarmos agora sairmos de nosso barco e caminharmos sobre as águas, nós afundaremos. Somente a mão de Cristo, ao tocar a nossa mão e nos levar novamente à superfície do mar, pode fazer com que nós andemos sobre o mar novamente. Pensem que Pedro saiu do barco, andou um pouco sobre a água, vacilou, como todos nós vacilamos, e afundou. Cristo pegou ele pela mão, o Evangelho não diz, mas eles tiveram que voltar para o barco. A partir do momento em que Cristo pegou na mão de Pedro, eles voltaram andando sobre as águas para o barco. Esse é o papel do sacramento. É recebendo do corpo e do sangue de Cristo, nós estarmos em comunhão com Ele, Cristo, que é santo. Nós não poderíamos ser santos sem sermos nele. É por isso que São Paulo irá nos dizer: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Todas as vezes que um católico, portanto, olha para um santo, ele não olha para o santo por ser o santo quem ele é. Ele olha para o santo por ser o santo, uma expressão do próprio Cristo. Cristo está agindo naquela pessoa. Então nós olhamos para Cristo. Por fim, para encerrarmos a nossa live, por que os judeus não podiam consumir do sangue no Antigo Testamento? Voltem a Gênesis. Voltem a Gênesis e busquem lá por que não se pode beber do sangue. A explicação é dada em Gênesis. Deus fala ao seu povo que o sangue do cordeiro não poderia ser bebido, porque no sangue há a essência daquela criatura, há a vida daquela criatura. Deus não queria, portanto, que bebendo do sangue de um cordeiro nós nos tornássemos cordeiros. Deus não queria que a essência do cordeiro se misturasse com a nossa essência. É por isso que ninguém pode beber do sangue do cordeiro pascal. O sangue deveria ser jogado no altar. Era essa a simbologia. Contudo, nós precisamos do sangue de Deus, santo, do sangue santo de Deus, para que sejamos santos. E é por isso que Cristo nos manda tomar de seu sangue, beber de seu sangue. É por isso que os discípulos, naquele momento, não entenderam Cristo e se afastaram de Cristo, porque eles temiam estar descumprindo a regra do Antigo Testamento. Mas eles se esqueceram do verdadeiro significado das coisas. Eles se prenderam à regra
e se esqueceram do que significava essa regra. Você não podia beber do sangue do cordeiro por uma razão. Mas agora você não ia beber do sangue de um cordeiro. Você ia beber o sangue do cordeiro, do Filho de Deus, do Santo dos Santos. Você ia beber do sangue do único que poderia nos levar a uma comunhão plena com Deus. Quando rezamos o Pai Nosso, nós temos que ter a consciência de que nós não somos filhos pela carne e pelo sangue de Deus. Nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos através de Jesus Cristo. É por isso que Maria dá à luz um primogênito, Cristo. Ele é o primogênito. E todos nós somos então filhos por adoção. E assim como nós somos filhos de Deus Pai por adoção, nós também somos filhos da Virgem Santíssima. Nós somos os outros filhos verdadeiros de Maria, porque nós somos os filhos adotivos. É com essa reflexão, então, pessoal, que eu quero deixar vocês hoje. Entendam, portanto, a necessidade de nós comungarmos e a tristeza que está sendo esse momento com o coronavírus e o afastamento das igrejas. A comunhão espiritual é uma prática tradicional da Santa Igreja e é algo riquíssimo, mas nunca poderá ser sequer comparada com a comunhão eucarística. Portanto, senhores, ajoelhem-se hoje, rezem o terço e peçam para que o quanto antes nós possamos estar novamente em comunhão física com Cristo através da Sagrada Eucaristia. Só tendo essa plena certeza de que a Eucaristia é o verdadeiro corpo de Cristo, que nós temos a dimensão da tristeza que nós estamos vivenciando hoje com o distanciamento das missas. E poderemos então, com essa palestra, espero, estarmos fortalecidos para entendermos melhor a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, e podermos apreciar a ressurreição de Nosso Senhor no domingo de Páscoa. A todos vocês, uma ótima noite, que a gente possa fazer ótimos, grandiosos momentos de oração agora em nossas casas, que nós participemos da missa hoje, mesmo que online, certo? E eu desejo a todos uma excelente Páscoa, mas antes, uma excelente Sexta-feira da Paixão, com reflexão e oração, e principalmente pedido de perdão. Uma boa noite a todos, pessoal. Espero que eu tenha alcançado o que nós pretendemos de alcançar o coração e a razão de vocês. Até mais. Concluí.